Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. A placável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Sejam todos muito bem-vindos, né pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho da língua portuguesa, um pouquinho de língua portuguesa que vai cair nessa nossa prova aí. Hoje a gente vai falar um pouco da nossa banca, né, da UFPR, você que vai fazer essa prova aí para Campo Magro, né? A ver se a gente arrebenta aí e consegue aí, quem sabe, o gabarito de língua portuguesa, né? Você vai encarar uma prova de língua portuguesa que não... Nossa, eu tô todo descabelado aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom, né? Dane-se. Você não vai encarar uma prova de língua portuguesa fácil, tá? Entenda que a língua portuguesa cobrada pela nossa banca... Nossa, parece que eu acabei de acordar, gente. A língua portuguesa cobrada pela nossa banca não é tão simples assim, tá? Mas a gente vai fazer de tudo para que você conquiste aí o seu gabarito e, consequentemente, aí a vaga, né, que você tanto quer, que você tanto espera. Beleza? Vamos parar aí de besteira e vamos começar. Eu sou o professor Leonardo Martins, né, professor de língua portuguesa aqui da Implacável. E vamos que vamos, né, pessoal? Vê aí como que cai, né, a língua portuguesa nesse nosso concurso aqui, né? Queridos, é o seguinte, olha só que questão legal, né? Essa questãozinha aqui, olha que questão interessante, que diz assim, olha só. Leia o seguinte trecho. Tem, mas acabou. A luz dormiu acesa, você segue reto toda a vida. Eu fiquei preso do lado de fora. Daí eu peguei e falei, vai ficar aí chorando as pitangas? Eu falo é nada. Tá ficando tarde, vou dar uma chegadinha. Eu tô com fome de comida. Escuta só pra você ver. Não conheço, mas sei quem é. Vou só esperar o sol esfriar. Essa rua vai pra onde? Essa rua vai pra onde é bom, né? Dura até acabar? Não vi nem cheiro. Se não vi nem cheiro também é bom. Pessoal, as frases acima só podem ser entendidas por brasileiros. Por quê? Essa é bem interessante, né? Só frase interessante, né? Frase legal aqui. E, queridos, por que essas frases só podem ser entendidas por brasileiros? Né? Porque elas não trazem ali o seu sentido real, né? Aquelas frases não trazem pra gente o seu sentido literal, né? O sentido real daquelas palavras, né? E ele diz assim, por exemplo, as frases acima só podem ser entendidas por brasileiro por quê? Retomam expressões da linguagem coloquial. Bom, a letra A parece ser... Sim, né? Parece estar correta, né? Porque tem, mas acabou, a luz dormiu acesa, né? São frases que só brasileiro vai entender porque tem um sentido coloquial ali, né? Como é que uma luz dorme, né, gente? Como é que algo que tem, mas acabou? Troço esquisito, né? Faz parte do nosso repertório literário. Cara, tem nada a ver com literatura, né?
operam com a imprevisibilidade. O que é algo imprevisível? Não tem nada a ver com imprevisibilidade ali. Estão empregadas no sentido literal. Essa aqui, quem marcar, cara, tá muito doido, né? A letra D é aquela mais errada, né? E projeta um leitor erudito, um leitor, né, antigo, leitor erudito, leitor que lê aqueles textos mais rebuscados, né? Quem sabe aí Machado de Assis, mais queridos, não tem nada a ver, tá, pessoal? O gabarito ali significa dizer que nós temos ali uma linguagem coloquial, né? Você tem naquelas expressões ali uma linguagem coloquial, por isso que só brasileiro consegue entender, tá? Letra A é o gabarito. 2. Diz assim: considerando o período, se a gente desestabilizar esse padrão, talvez nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num abismo. E aí ele diz assim: assinale a alternativa que indica, respectivamente, as relações lógico-semânticas ali expressa. Queridos, olha só que interessante. Primeiro aqui você tem, ó, se a gente desestabilizar esse padrão. Esse se aqui, pessoal, é uma conjunção condicional, né? É uma conjunção condicional, certo? Então nós temos ali naquele primeiro período uma condição, né? Talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, mas com uma condição: se a gente desestabilizar esse padrão. Aquilo ali nos dá uma ideia condicional, certo? Nós temos uma ideia condicional ali. Então, professor, eu já vou matar o gabarito, porque a letra B é a única que tem condição. Queridos, calma. Nós podemos eliminar a letra C e a letra D. Mas você concorda comigo que toda condição traz para você um fato hipotético? Por exemplo, se você estudar muito, você vai passar na prova. Concorda que tudo isso aí é uma hipótese? Talvez você estude muito e não passe na prova. Mas o que seria estudar muito para você? Será que seria estudar muito para mim? Talvez você ache que estudando 1 hora por dia você está estudando muito. E a gente sabe que não é, né? Então, tudo isso é hipótese. Talvez você estude bastante, mas infelizmente não consiga passar. Não dessa vez. Certo? Então, tudo isso aí indica uma hipótese. Toda condição é hipótese. Por exemplo, se não chover, irei à praia. Cara, pode ser que chova, pode ser que não chova, pode ser que não chova e eu também não vá à praia, porque o tempo fica nublado. Então, tudo isso são fatos hipotéticos. Então, nós não podemos... Soluço aqui. Então, nós não podemos descartar a letra A e a letra E, que traz ali uma hipótese, né? Então, a letra A e a letra E ainda podem ser o gabarito, tá? Então, letra A pode, que temos hipótese, tem toda condição, traz um fato hipotético. Talvez nossa mente sofra uma espécie de ruptura. Pessoal, esse talvez, aí já é diferente. Esse talvez traz uma dúvida, traz uma suposição, inferência não, né, pessoal? Consequência, oposição, ó. Já começou a matar o gabarito aqui, só pode ser a letra A. E no último, né, como se caíssemos no abismo. Olha a comparação ali, né? Então, realmente, nós temos uma comparação. Nós temos no gabarito aqui a letra A. Questão bem interessante, né? Mas cuidado. Lembre-se de que toda condição traz para você um fato hipotético. A condição é uma hipótese, é uma dúvida, tá? Olha 3. Assinale a alternativa em que todas as palavras devem receber o acento gráfico. Ele quer a que todas têm que receber o acento gráfico. Queridos, primeiro, cândida. Cândida é uma palavra proparoxítona. E toda palavra proparoxítona precisa ser acentuada. Domínio é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, né?
Duas vogais que não se separam aqui, com de vogal, encontro de vogal com semivogal. Certo? Então nós temos ali domínio. Aquelas duas palavras realmente precisam receber o acento gráfico. Agora, cuidado, tá, pessoal? Feiura não tem acento, não. Já teve. Agora, depois do acordo ortográfico, feiura não tem mais acento. Separa a palavra feiura aqui, ó. Feiura. Vai acontecer com bai. Vai acontecer com boi. Na. Queridos, quando esse U aqui, que a gente normalmente coloca com acento quando ele está se separando de uma vogal anterior, se ele estiver antecedido de ditongo, que é o que acontece quando você faz a separação silábica e você mantém duas vogais aqui na mesma sílaba, né? Vulgarmente falando, né? O correto é você falar encontro de vogal com semivogal ou vice-versa. Mas beleza, fez a separação silábica, duas vogais ali permaneceram na mesma sílaba. Se você tem aquela situação ali, você não pode ter mais acento. Então, feiura não tem acento. Por isso que nós vamos eliminar a letra A. Tá? Ele quer que todas devem receber o acento gráfico. Subúrbio, paroxítona terminada em ditongo, igual domínio, tem acento. Título, proparoxítona. Beleza. Paraquedas, não tem acento não, tá, pessoal? Não existe acento em paraquedas, né? O queda, é a sílaba mais forte. E você não vai escrever assim, ó, paraquedas, né? Isso aqui não existe, né, pessoal? Paroxítona terminada em A ou terminada em AS não tem acento, beleza? Então você elimina, por favor, a letra B também. Então letra A está eliminada, letra B também. Letra C, ideia. Queridos, não tem. Ideia já teve acento. Agora não tem mais. O OI e o EI, quando estiverem na penúltima sílaba, não podem mais ser acentuados. Isso vai acontecer com ideia, isso vai acontecer com geleia, isso vai acontecer com plateia. Isso vai acontecer com OI também, ó. Joia, jiboia, androide. Esse OI e esse EI, quando aparecerem na penúltima sílaba, não podem mais ter acento, tudo bem? Se eles aparecerem na última, como acontece com anéis, como acontece com fiéis, como acontece com coronéis, papéis, como acontece com anzóis, como acontece com Niterói, como acontece com herói, em que você tem o OI na última sílaba, ou EI, aí o acento continua, tudo bem? O acento só caiu em ideia, plateia também. Então você já eliminou mais duas opções, que eram as duas que estavam faltando. Então o gabarito só pode ser a letra E. Moinho também não tem acento não, tá, pessoal? Ó. Moinho. Prainha. Rainha. Esse I aqui, pessoal, não tem acento se ele estiver seguido de NH, tá? Então, desculpa, não encaixa aqui aquela regra dos hiatos, tudo bem? Aquela regra dos hiatos não encaixa ali perfeitamente, tá? Cárcere, cônico, pródigo, são palavras proparoxítonas e toda palavra proparoxítona precisa receber o acento gráfico. Tudo bem? Gabarito, letra E. Questão bem interessante, né? Questão legalzinha. Questão 4. Durante a pandemia, houve ou houveram inúmeras mortes de mulheres por feminicídio. Queridos, preste atenção aqui. Houve, tá? Não pode ser houveram. Professor, mas ali não tá
no plural como inúmeras mortes, queridos, preste atenção aqui, tá? O verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir, quando estiver no sentido de ocorrer, quando estiver no sentido de acontecer, esse verbo haver vai ser um verbo impessoal. Professor, o que é um verbo impessoal? O verbo impessoal, grava isso, tá? Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Pegou? Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Sempre que você tiver o verbo haver no sentido de existir, no sentido de ocorrer, no sentido de acontecer, ele é um verbo impessoal e ele vai ter que ser apresentado para você sempre na sua forma singular. Não pode estar no plural de jeito nenhum. Então, durante a pandemia, houve inúmeras mortes de mulheres por feminicídio, tá? Houve, tá? Não houveram, não, tá? Então, você já vai eliminar ali duas opções. 3 opções, na verdade, né? Letra A já foi embora, letra C e letra E já foi embora. Depois, esses números... Eita! Queridos, esses números têm aumentado. Esse tem que estar com acento circunflexo para marcar o plural. Esses números têm. Então, ó, eliminou aqui, sobrou aqui. Gabarito vai ser a letra D. Cuidado, tá, pessoal? Preste atenção aqui, ó. Preste atenção nos verbos ter, vir e nos verbos que derivam deles. Por que que isso acontece? Ó, ele, eles. Ele e eles. Preste atenção, queridos. Nós temos mais de 11 mil verbos na língua portuguesa. Então, cara, é verbo pra caramba, né? Nós temos mais de 11 mil verbos na língua portuguesa. É verbo pra caramba. Só que tem um detalhe, pessoal. Preste atenção. Existe verbo de tudo quanto é jeito. Mas tem uma coisa que todos os verbos têm em comum. Nenhum deles é conjugado da mesma forma no singular e no plural. Todo verbo tem uma diferença entre o singular e o plural. A dúvida existe sobre esses dois verbos, ter, vir, e os derivados dele, manter, reter, advir, convir, né? A dúvida existe porque nesses verbos não existe diferença. Quando você coloca no plural, não existe a diferença no som. Ele tem e eles têm. Não existe diferença no som, mas eu tenho que ter alguma diferença para marcar esse plural, pessoal. O tem que estar com acento circunflexo se estiver no plural. Ele mantém acento agudo. Eles no plural mantém acento circunflexo. Ele retém acento agudo. Eles retém acento circunflexo. Ele obtém acento agudo. Eles obtêm acento circunflexo. Reter, obter, conter, entreter. São verbos que vão derivar do verbo ter e serão conjugados iguais. Então, eles têm que ter essa diferença, tá? Verbo vir também. Ele vem e eles vêm. Ele advém, acento agudo. No plural, eles advêm, acento circunflexo. Ele convém, acento agudo. Eles convém, acento circunflexo. Ele intervém, acento agudo. Eles intervêm, acento circunflexo. Então, nós temos aquela diferença ali, né? De acento agudo para acento circunflexo. Certo? Então, deu tudo certo? Tá tranquilo. Então, você já sabe o gabarito. Por quê? Porque aqui, esses números, plural, não tá esse número, tá esses números. Então, esses números têm aumentado, tem que estar com acento circunflexo. E depois, pessoal, tal realidade tem haver. Cuidado, tá, pessoal?
essa expressão haver, quando estiver no sentido de ter relação, é sempre o haver separadinho daquela forma, tá? Então aquela expressão, pô, isso aí não tem nada a ver. Quando você usar a expressão nada a ver, no sentido de que uma coisa não tem relação com a outra, você vai usar o nada a ver daquele jeitinho ali separado, tudo bem? Tranquilo? Então o gabarito, né, pessoal, letra D de dado, tá? Sem nenhum problema, tá? Olha só que questão maneira, né? Professor, então quer dizer que o nada a ver do verbo haver não existe? Cara, curiosidade, pode até existir, mas, por exemplo, você falar assim, ó. Ele morria de ciúmes de sua amiga, apesar de nada haver entre os dois. Ele morria de ciúmes de sua amiga, apesar de nada existir entre os dois. Então acaba até existindo a expressão nada a ver com esse verbo haver aí, tá? Com H. Mas quando você usa o nada a ver no sentido de, isso não tem nada a ver, isso não tem relação, aí, queridos, você vai colocar realmente ali, tá? Separadinho. E por isso que o gabarito vai ser a letra D, né? Depois você tem um textinho aqui pequenininho. E normalmente são os textos da nossa banca. Realmente são assim, né? São textos pequenos, curtos, rápidos de serem lidos. E logo depois você já tem as questões, né? Cobrando sobre esses textos aí. E o texto diz assim, olha aqui que legal, ó. O que é lugar de fala? A gente usa muito isso, né? Quando uma pessoa... você não tem esse lugar de fala. Uma pessoa não sofre aquilo, né? Aquela opressão e tudo mais, né? Mais ou menos isso, tá? E a gente já tem uma noção do que é o texto, né? Então fica ainda mais fácil de você interpretar, porque você sabe exatamente o que o texto já vai dizer, né? O texto vai falar sobre essa expressão que a gente usa, né? O lugar de fala, né? Olha só, diz assim, ó. Numa sociedade como a brasileira, de herança escravocrata, pessoas negras vão experienciar racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, do lugar que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Pessoas brancas vão experienciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas falarão de lugares distintos. Estamos dizendo principalmente que queremos e reivindicamos que a história sobre a escravidão no Brasil seja contada por nossas perspectivas também, e não somente pela perspectiva de quem venceu. Para parafrasear é você dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Parafrasear Walter Benjamin. Em tese sobre o conceito de história, estamos apontando para a importância de quebra de um sistema vigente que invisibiliza essas narrativas. Queridos, de acordo com o texto, a expressão lugar de fala se refere a... Olha só que interessante, né? Lugar de fala, pessoal, é justamente isso. Se você, para combater o racismo, né, você não precisa ser negro. Mas para você falar sobre, cara, você tem que ter sofrido racismo, né? Para você falar com autoridade sobre aquilo ali, porque aí você tem o seu lugar de fala, entendeu? Mesma coisa das questões das mulheres, dos gays, né? Enfim, das pessoas que têm um sobrepeso, e assim vai, né? Ali ele fala sobre o racismo. Ele fala que, de acordo com o texto, a expressão lugar de fala se refere a experiências sociais que determinam o discurso do indivíduo em um sistema de opressores e oprimidos. Parece, né? A pessoa viveu aquilo ali, então ela tem o lugar de fala, ela tem experiência sobre aquilo. Ela pode comentar sobre aquilo. Liberdade de expressão da minoria, baseada no conhecimento acadêmico. Não, isso é no conhecimento social, em tudo que você
viveu, vive, passa, sofre, né? Isso que ele quis dizer ali, isso que quer dizer essa expressão lugar de fala, né? Direito da maioria, não tem nada de maioria não, de reivindicar a fala a partir de suas posições ideológicas, isso não tem nada a ver, tá? Isso não é o direito da maioria, pelo contrário, é minoria, tá? Vou me sumir aqui. Lugares de onde é permitida a expressão variada e discordante, independentemente da posição social, isso não tem nada a ver. Vivências sociais experimentadas por indivíduos opressores, não, né? Opressores não, oprimidos. Queridos, letra A, o nosso gabarito, né? Cuidado, tá? Na letra E ali, se fosse oprimidos, né? Poderia até ser o gabarito, mas tá opressores, né? Não. Gabarito, letra A, com certeza. Questão 6. A conjunção logo, destacada no texto, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por... Tá aqui, ó. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões. Queridos, a conjunção logo é uma conjunção conclusiva, certo? A conjunção logo é uma conjunção conclusiva, correto? Logo, queridos, olha só que coisa tranquila, né? Conjunção conclusiva, você terá essas conjunções aqui, ó. Quais são as conjunções conclusivas, ó? Logo, portanto, por isso, então, assim e por conseguinte. Pelo menos, queridos, essas conjunções aqui. Logo, portanto, por isso, então, assim e o por conseguinte. Beleza? Então, pelo menos essas conjunções aqui, você precisa decorar. São essas conjunções conclusivas aqui. E se você tá lá na nossa plataforma, se você já tá lá no nosso treinamento, cara, assim, uma questão dessa é inadmissível você errar. Se você tá lá na plataforma, estudando, já assistiu a nossa aula de conjunções coordenativas e errou uma questão dessa, eu lamento te dizer, mas você está jogando o seu dinheiro fora. Porque você não adianta entrar num treinamento completo, entrar num curso, talvez o melhor curso do Brasil, para a Guarda Municipal é o que mais aprova. Não adianta você entrar numa plataforma, entrar num curso e você simplesmente não fazer aquilo que o professor está pedindo. Não adianta. Você pode estudar com o melhor professor do mundo. Se você não fizer o que ele está pedindo, você não vai conseguir nada, né? Você pode estudar com Jesus Cristo mesmo. Se você não fizer o que ele está pedindo, você não vai aprender nada, tá? Então, cara, assim, lá na plataforma, lá no curso completo, eu falei que você precisava. Eu praticamente, cara, apontei uma arma na tua cabeça e falei, pelo amor de Deus, decore as conjunções conclusivas, decore as conjunções adversativas, as conjunções causais e as conjunções concessivas. Cara, nós temos um grupo gigantesco de conjunções. Eu pedi para você decorar 4. Conclusiva, adversativa, causal e concessiva. Para você decorar essas aí. E aí, cara, você decorou, você já vai marcar que aqui o portanto é o nosso gabarito. Logo, portanto, por isso, então, assim, por conseguinte, tá? Essas são as conjunções coordenativas. Ah, Léo, e as conjunções coordenativas conclusivas? Aquela ali. E as adversativas? Você também pediu para eu decorar. Adversativa, queridos, olha só. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, no obstante. Beleza? Então, gabarito, né, pessoal? Letra E. Depois você vai ter aqui a expressão do qual, destacada no texto, faz referência a. Primeira coisa, pessoal, o qual, a qual, no qual, na qual, do qual, da qual. Esse o qual aqui, ele se classifica como um pronome
relativo. Queridos, e é o seguinte, todo pronome relativo, sem exceção, todo pronome relativo faz referência a um termo anterior, tá? Todo pronome relativo se refere a algo que esteja antes dele. Então, o que você tem que fazer é usar todo o seu conhecimento, tanto gramatical quanto seu conhecimento interpretativo, para você encontrar a quem que esse pronome relativo está se referindo dentro do texto. Vamos ver? Aqui você tem o do qual. Ele está se referindo a algo que está antes. Vamos ler o período todo aqui para ver. Não a terra como um sítio, mas como esse lugar que todos compartilhamos e do qual nós, os Krenak, nos sentimos cada vez mais desrasgados. Queridos, esse lugar que todos compartilhamos e do qual todos nós, todos os Krenak, a gente vai ler o texto depois ver o que é isso, nos sentimos cada vez mais desrasgados. Queridos, desraigados, né? Queridos, tanto esse pronome relativo o que aqui, quanto esse pronome relativo do qual se referem a lugar. É o lugar que todos compartilhamos e nós nos sentimos cada vez mais desraigados desse lugar, do lugar. Então, aquele pronome relativo ali faz referência a lugar. Nada de sítio. Cadê sítio? Sítio tá aqui, mas nada a ver. Depois, sagrado não tá nem antes. Krenak, nada a ver. Desraigado, nunca, né? Tá até depois ali. Gabarito, letra A, com certeza. Você se sente desraigado de algum lugar, daquele lugar ali, desse lugar. Então, gabarito, letra A, com certeza, né? De acordo com o texto, qual é o significado da expressão cabeça da terra? Aí a gente vai ter que ler o texto, né? Vou apagar minhas anotações aqui para a gente ler o texto mais facilmente, né? Vamos lá? Ó, o nome Krenak é constituído por dois termos. Um é a primeira partícula kre, que significa cabeça. Tá tampada aqui pela logo aqui, né? Então o kre de Krenak significa cabeça. A outra, o nak, significa terra. Então a cabeça, terra. Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados, das nossas memórias de origem, que nos identifica como cabeça da terra. A herança, né? Que nós recebemos dos nossos antepassados, das nossas memórias de origem, que nos identifica como cabeça da terra. Como uma humanidade que não consegue se conceber sem essa conexão, sem essa profunda comunhão com a terra. É uma humanidade que não consegue, nós, os Krenak, é uma humanidade que não consegue viver, se conceber sem essa comunhão com a terra. Não a terra como um sítio, mas como esse lugar que todos nós compartilhamos. Não a terra de areia, né? Mas essa terra, esse lugar que em que todos nós vivemos, do qual nós, os Krenak, nos sentimos cada vez mais desraigados. Desse lugar que para nós sempre foi sagrado, mas que percebemos que nossos vizinhos têm quase vergonha de admitir que pode ser visto assim. Quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles. Quando dizem que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem, não, uma montanha não fala nada. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, desconsiderando que isso é um atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista.
do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra. Resulta que ela está nos deixando órfãos. Não só aos que têm diferente graduação, são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Queridos, de acordo com o texto, qual é o significado? Identificação profunda com um sítio. Não, a terra a que ele se refere não é nem esse sítio, sítio de areia mesmo, né? E sim a terra, o lugar onde a gente vive. Profunda comunhão com a terra. Parece, né, pessoal? Krenak tá ali, né? Sem essa profunda comunhão com a terra. A letra B tá ok. Profunda conexão com os indígenas. Não é isso? Identificação com a história indígena, nada a ver. Profunda conexão, queridos, letra B de bola. Cabeça da terra é a comunhão com a terra. Nós e a terra, nós vivemos em comunhão. Nós somos a cabeça da terra, o líder daquela terra. E tem que respeitar a terra. A gente tem que ter respeito por ela. Isso que ele quis dizer o texto, né? Então, gabarito, né, pessoal? Letra B de bola. Comunhão com a terra. Assinale a alternativa em que a supressão da vírgula altera o sentido da frase. Queridos, veja uma coisinha aqui, ó. Altera o sentido da frase. Veja que ele não disse ali que a ausência da vírgula vai trazer ali um erro gramatical. Ele falou que vai mudar o sentido. Vamos ver. De forma a atestar a eficácia da vacina bivalente produzida pela Pfizer, pesquisadores de Israel acompanharam quase 570 mil idosos. Queridos, isso aqui é uma expressão adverbial. Essa vírgula aqui ela é obrigatória, então a retirada dela não mudaria o sentido, não, deixaria a frase incorreta. Apesar dos resultados positivos, ó, isso aqui também é uma expressão adverbial que vai te dar uma ideia de concessão, né? Então, aquela vírgula ali, a retirada dela, lembra? Quando você pega uma expressão adverbial de grande porte, uma expressão adverbial grande, e essa expressão adverbial não está no final, mas sim no início ou no meio, você precisa marcar esse deslocamento com as vírgulas. Então, a vírgula ali, pessoal, também não mudaria. A ausência dela traria um erro para a frase, não uma mudança de sentido. Ele quer aquela que muda o sentido, né? Então, a letra B também está errada. Letra C. A direção defensiva é importante nas grandes cidades, que enfrentam maiores problemas de engarrafamento do que as cidades pequenas. Nós temos uma vírgula aqui e, queridos, aqui já matamos o gabarito. Chegou o gabarito. Por quê? Preste atenção. Olha só o que apareceu ali. Paga isso. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu quero explicar um negocinho aqui que é interessante, que a nossa banca gosta pra caramba. Preste atenção, pessoal, olha só. Se eu falasse assim pra você: a mulher que é sensível se emociona facilmente. A mulher que é sensível se emociona facilmente. Como é que é isso, professor? Preste atenção. O X da questão está nesse quezinho aqui.
Primeira coisa é a mulher a qual é sensível. Esse que é um pronome relativo. A mulher a qual é sensível, temos nesse que um pronome relativo. Pronto. Primeiro passo você já fez. Identificou que aquele que é um pronome relativo. Identificou que é um pronome relativo, você já vai saber. Por quê? Todo pronome relativo, sem exceção nenhuma, todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. Então, nós temos aqui duas orações subordinadas adjetivas. E aí é o seguinte, pessoal. Se essa oração subordinada adjetiva estiver com vírgula, sim, se ela estiver com pontuação, ela é oração subordinada adjetiva explicativa. Se ela estiver sem vírgula, como aqui em cima, ela é restritiva. Beleza? Então, se ela estiver com as vírgulas, ela é explicativa. Se ela estiver sem a vírgula, ela é restritiva. Tudo bem? Certo? Com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Aí, pessoal, tem diferença de sentido? Sim. A restritiva, pessoal, o que é uma restrição? A restrição é quando você fala somente de uma parte. Por exemplo, você vai a um lugar e tem uma porta lá que está assim, ó, acesso restrito. Quando você vê essa plaquinha, quando você vir essa plaquinha, você vai saber que você pode entrar ou você não pode entrar? Quando você encontra ali acesso restrito, qualquer pessoa pode entrar ali? Não. Então, acesso restrito, uma restrição, significa que somente uma parte das pessoas podem entrar ali. Então, a mulher que é sensível, eu estou falando somente de uma parte. Quando eu coloco sem vírgula, é porque somente uma parte das mulheres são sensíveis. Alguma porcentagem delas se emocionam facilmente. Agora, a mulher que é sensível se emociona facilmente, agora eu estou colocando aqui, ó, 100%. Porque a explicativa, ela dá essa ideia de 100%. Então, quando eu tenho uma oração adjetiva, eu coloco ou eu tiro uma vírgula, eu sempre vou mudar o sentido. E é por isso que eu já achei o gabarito. Porque esse que é pronome relativo. É importante, a direção defensiva é importante nas grandes cidades, as quais enfrentam esse que é pronome relativo. Então ali você tem uma oração subordinada adjetiva com a vírgula, significa que ela é explicativa, significa que todas as grandes cidades enfrentam maiores problemas de engarrafamento do que as cidades pequenas. Quando você tira a vírgula, você transforma aquela oração que era explicativa em restritiva. Logo você vai ter a ideia de que somente algumas cidades grandes enfrentam maiores problemas de engarrafamento do que as cidades pequenas, e não todas, somente algumas. Tudo bem? Então, o gabarito realmente é a letra C. Nós temos uma mudança de sentido aqui na letra C. De maneira bem menor do que ocorre no espaço, ó, essa vírgula aqui ela é obrigatória, a retirada dela traz um erro para a frase, né? E a mesma coisa outra aqui, com a expansão da pecuária, a necessidade de se ter equídeos para fazer o manejo desses animais, tá vendo? Você tem uma expressão adverbial gigantesca antecipada, você precisa ter a vírgula, é obrigatória. Se você tira, não é que muda o sentido, muda a correção. A frase passa a ser uma frase incorreta, tá? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora, gabarito, letra C, tá? E depois aqui, né, pessoal, pra gente fechar, você vai ter aqui na questão número 10, que diz o seguinte: considere as seguintes orações. Eu furtei a flor do jardim. Eu cuidei da flor, mas ela morreu. Assinale a alternativa que integra coesa e coerentemente, sem alteração de sentido, essas orações num único período. E ele diz assim, ó, apesar de eu ter cuidado da flor que furtei no jardim, ela morreu. Queridos, ela morreu
A flor que eu furtei do jardim morreu, mesmo apesar de eu ter cuidado dela. Bom, a letra A não percebi nenhum erro não, nenhuma mudança de sentido. A flor que eu furtei do jardim morreu enquanto eu cuidava dela, não. Eu cuidei, mas ela morreu. Ela morreu enquanto eu cuidava, não. Eu cuidei da flor que morreu quando a furtei do jardim. Não, cara. Nada a ver. Mesmo furtando a flor do jardim, ela morreu depois que cuidei dela. Não, peraí. Essa oposição tá no fato de ter morrido. Não no fato de você ter furtado. Eu cuidei, mas ela morreu. Eu não cuidei, mas eu furtei. Não tem isso. Então, mesmo furtando a flor... Não, nada a ver. Mudou o sentido. Eu cuidei da flor que furtei do jardim, mesmo quando ela morreu. Ela morreu e eu continuei cuidando. Pô, tá maluco? Queridos, letra A, gabarito. Sem dúvida nenhuma, nós temos o gabarito aqui na letra A. Apesar de ter cuidado da flor que furtei do jardim, ela morreu. Essa flor morreu. Tudo bem? Queridos, eu espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês e que você entenda que língua portuguesa no concurso da UFPR é sempre um desafio. Então, muito cuidado, foco em língua portuguesa, não deixa. Eu sei que vocês gostam muito, vocês vão exercer a profissão de vocês vão querer pegar os caras, tratar a lei debaixo do braço. Eu sei que vocês gostam de estudar muita lei, mas língua portuguesa é a matéria que mais reprova em concurso público, cara. Não deixa essa matéria pra lá. Ah, professor, mas eu não vou usar português no cargo. Não, você vai usar para chegar até o cargo. Então, por favor, pensa primeiro antes de chegar no cargo. O que você tem que fazer para chegar lá? Estude língua portuguesa, pessoal. Foco, porque a sua prova não vai ser moleza, não. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.